Muito bom dia, senhores e senhores deputados, cumprimento os serviços. Vamos iniciar a reunião da Comissão de Saúde desta Assembleia da República. Cumprimento também a doutora Rita Pérez, o doutor José Manuel Correia, o doutor Pedro Alexandre. Agradeço a vossa presença. Relembro que esta é uma audição a pedido do Partido Chega e que a grelha, como habitualmente, o Partido da Crede dispõe de 4 minutos, com uma resposta imediata de 4 minutos também, e depois os restantes grupos parlamentares dispõem de 4 minutos para uma resposta em conjunta, que será o somatório dos minutos utilizados. E uma segunda ronda, eventualmente, com 1 minuto, para uma resposta conjunta. Muito bem. Sendo assim, a audição do Conselho de Administração do Hospital São Francisco Xavier sobre o Hospital São Francisco Xavier. A requerimento do Chega. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão, dispõe de 4 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, doutora Rita Pérez, bem-vinda a esta comissão. Encontramos a última vez no dia 28 de dezembro e que amavelmente nos recebeu no vosso hospital e mais uma vez agradeço a boa recepção que nos deu a mim e à doutora da Diretora, Presidente do Partido Chega, na altura e também ao doutor Manuel Correia, ao doutor Pedro Alexandre, também bem-vindos a esta comissão. Nessa altura pedimos uma audiência à doutora a propósito não só também dos problemas do corpo clínico, mas também das cheias que tinham existido no Hospital São Francisco Xavier. Fomos bastante bem recebidos, foram explicadas os contingentes que aconteceram na altura. Depois, à saída, lamentavelmente, os jornalistas, a única coisa que nos perguntaram foi sobre questões de saúde, nem sobre as questões do Hospital São Francisco Xavier, mas sobre o escândalo da Alexandra Reis, que tinha-se acabado de saber que tinha recebido uma indenização de 500 mil euros, depois viria a ser demitida, e também sobre a possibilidade ou não de recondução do cargo, de continuação do cargo do Ministro Pedro Nuno Santos. Mas hoje vamos tentar aqui então abordar os temas da saúde. Nessa altura, em dezembro, abordámos os temas do corpo clínico, a doutora deu-nos algumas explicações, mas passado pouco menos de 3 meses, em março, vimos-nos confrontados sido ameaçada, obrigado, essa demissão em bloco já tinha sido ameaçada em julho de 2022, de facto nessa altura, em julho de 2022 os clínicos disseram que se a escala de urgência geral para o mês de agosto não fosse revista, classificando como imensamente desadequada, não só perante a afluência diária, mas também perante a necessidade de se manter a repartição de equipa médica em 2 circuitos, ameaçavam demitir-se. E, de facto, agosto do ano passado, essa escala chegou a ser alterada ou não? É a primeira pergunta que lhe deixo. E qual a composição das equipas médicas para esse agosto de 2022 que foi aceite? Depois, decorridos 9 meses, foi criado um grupo de trabalho, que foi também anunciado nessa altura, para umas possíveis soluções discutidas e se essas soluções desse grupo de trabalho foram efetivamente operacionalizadas e que negociações é que se deram na altura. Porque, de facto, passado esses 9 meses, depois é apresentada a carta de demissão dos 16 cargos de chefia do seu hospital. Depois mesmo de ser feita essa apresentação, no dia seguinte, o Sr. Ministro diz que vai reunir com o Sr. Ministro Manuel Pizarro, diz que vai existir uma reunião de chefes de urgência e administração, mas é noticiado no dia seguinte que é sem soluções. Portanto, a situação mantém-se na mesma. Portanto, o que nós gostávamos de saber aqui era quais são os progressos que foram feitos e que a linha temporal fosse retomada a julho de 2022, que foi o primeiro aviso desta demissão. Gostávamos de saber também o grupo de assistentes hospitalares de medicina interna que se disponibilizou para colaborar com a situação e resolução do problema, se foram realmente ouvidas as suas soluções. Neste momento, estamos a aproximar novamente do próximo verão e, portanto, gostávamos de saber também quais são as soluções a curto, a médio prazo que o Conselho de Administração apresentou,
à tutela. Se a tutela está empenhada em melhorar a situação de falta de médicos que ocorre não só no vosso hospital, mas um pouco por todo o país. Como é que está a contratação de médicos e se há um grande recurso a prestadores de serviço? Este assunto foi também abordado na audiência que a Sra. Nos concedeu em dezembro passado. E, finalmente, Sra., o Sr. Ministro Manuel Pizarro afirmou que ou estava presente quando o Sr. CEO da Saúde, Dr. Fernando Araújo, afirmou que o SNS está na situação mais crítica de sempre. Isto foi a semana passada, numa conferência que foi amplamente divulgada por toda a conferência. Muito obrigado, vou terminar, Sr. Presidente. Por toda a imprensa. E, portanto, gostava que a Sra. Nos desse conta de, no vosso hospital, no vosso centro hospitalar de São Francisco Xavier, como é que está a situação e, se de facto, também subscreve esta afirmação do seu CEO, do SNS, de que o Serviço Nacional de Saúde está no ponto mais crítico de sempre. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão, para responder o Conselho de Administração do Hospital. Faça favor, Sra. Aqui, já vi. Bom dia, Srs. Deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, efetivamente, houve uma demissão em bloco dos chefes de equipa de urgência do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental. O Hospital de São Francisco Xavier faz parte do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, que compreende 3 hospitais e que contribuem para um único serviço de urgência, cito em São Francisco Xavier. Este centro hospitalar foi construído, enfim, desde 2006 e desde 2006 que se pretende que os hospitais tenham especialidades complementares, mas a medicina é de facto a medicina interna é de facto uma especialidade capital em todos os hospitais e, portanto, aqui não é diferente. E, portanto, existe quer em São Francisco, quer no Egas Muniz e fazem urgência em São Francisco Xavier. Mas, como eu estava a dizer, efetivamente houve essa demissão, mas eu relembro que já houve essa mesma demissão em São José, em Santa Maria, no Hospital de Loures, em Almada, no Garcia da Horta Almada, no Beatriz Ângelo, portanto, já nas Caldas da Rainha, na Póvoa do Varzim, etc., na Estefânia, enfim. Este terá sido o último dos hospitais desta região em que os chefes de equipa apresentaram a sua demissão. E é absolutamente compreensível o seu cansaço ao fim de uma pandemia de 2 anos e meio, em que foi definitivamente uma especialidade importantíssima, nomeadamente no nosso centro hospitalar, e em junho, quando enviaram essa carta, nós reunimos imediatamente com os médicos de medicina interna do centro hospitalar, no sentido de encontrar as melhores soluções. Mas eu relembro que nessa altura ainda havia duplos circuitos e que eles tinham que existir até ao fim do inverno, porque as instalações que temos são finitas e nem sequer são muito grandes. Portanto, aquilo que se discutiu nas reuniões em que tivemos a 10 de agosto de 2022, 17 de agosto de 2022, 1 de setembro de 2022, 10 de outubro de 2022, 11 de dezembro de 2022 e, posteriormente, já a sua demissão, 14 de 3 de 2023 e ainda mais 2 reuniões em 9 de 12 de 22 e 15 de 12 de 22. Obviamente que estas reuniões todas só acontecem porque, se fosse fácil a solução, ela estava implementada.
Ora, não, estas soluções nunca são fáceis, demoram o seu tempo e têm que ser bem pensadas, porque não podemos alterar todo o layout de um serviço de urgência, ele precisa de continuar a funcionar. E não é fácil fazer alterações de layout, etc., num sítio onde continua. Mas é fazível, já fizemos obras em 98, fizemos obras em 2008 e manteve-se sempre tudo a trabalhar. Bom, quanto às equipas de medicina. As equipas de medicina, o que se demitiram foram 16 chefes de equipa de medicina. Eu lembro que um serviço de urgência polivalente, como é o do centro hospitalar, não se faz só de medicina. A medicina é o capital, mas não se faz só de medicina. E todas as outras especialidades, ortopedia, dermatologia, reumatologia, etc., têm todos eles problemas, nomeadamente porque desde que terminaram as equipas médicas de medicina e especialidades médicas, em que havia um aporte de especialistas para uma mesma equipa, em que o chefe de equipa era de medicina interna, desde que isso terminou, e terminou por indicação dos colégios que tornaram o serviço de urgência de especialidades médicas como consultivos, é evidente que foram, e daí tanta demissão e tanto esvaziamento destas equipas por especialistas e até por internos. Aquilo que antes eram 5 anos, ou 4, ou 5, ou 6 anos de internos dentro das equipas médicas, deixaram de ser porque os colégios das respectivas especialidades determinaram que teriam que sair dessas equipas ao fim de 6 ou 8 meses e daí que também tenha havido uma diminuição do número de internos. Doutora, muito obrigado. Depois há de ter hipótese de, okay, no fim depois já há de dispor de 12 minutos, mais ou menos, para certo. terminar a sua explicação. Muito obrigado, doutora Rita Pérez. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PS, ao deputado Paulo Marques. Faça favor, dispõe de 4 minutos. Senhor Presidente, obrigado pela palavra. Cumprimento a doutora Rita Pérez e com ela todos os membros do Conselho de Administração do Hospital aqui presente. Enfim, eu acho que a sua intervenção até agora foi bastante esclarecedora, mas de qualquer maneira eu queria dar aqui ênfase a uma ou duas notas. Bem, em primeiro lugar, a dada altura, parece que nós estamos a estudar na universidade e todos os dias, pelo menos aqui no âmbito da Comissão, temos necessidade de voltar à escola primária. Não é? Quer dizer, é ponto assente, todos nós sabemos que temos um problema com os nossos serviços de urgência. Esse problema não é novo, não interessa quando começou, mas atualmente temos um problema. E tanto assim é, que também não é desconhecido para cada um de nós que está à volta desta mesa, que o Ministério, o Sr. Ministro, o Dr. Fernando Araújo, estão neste momento, o Ministério da Saúde, está neste momento a desenhar um novo modelo de reorganização das urgências para as áreas metropolitanas. Portanto, basicamente, se isto fosse um restaurante, nós precisamos de fazer omeletes, mas faltam-nos ovos, e portanto não podemos fazer tantas omeletes. O que é que isto quer dizer? Se calhar vai ser mesmo assim, não vamos conseguir ter tantos serviços de urgência tão diferenciados, abertos em todo o lado. E portanto, neste momento, estamos a rever, ou o Governo está a rever, aliás, medida, aliás, que o Parlamento ainda não conhece, mas devemos ter a oportunidade para nos pronunciar sobre ele, sobre esse novo modelo. E, portanto, o que aconteceu no Hospital São Francisco Xavier não é muito diferente do que, infelizmente, tem acontecido noutros hospitais. E, claro, que não nos conformamos por isso, a ponto, senão não tínhamos viabilizado a vinda cá do Conselho de Administração para prestar contas do que fez. Agora, há uma coisa que ressalva já a partida desta primeira intervenção, é que o Conselho de Administração parece ter feito tudo ou quase tudo o que estava ao seu alcance. Isto é, os chefes de equipa não se demitiram, fruto de uma birra, de uma implicação com a entidade que gera o hospital. Não. Apesar da demissão, vê-se pelo rol
e pelo conjunto de reuniões que realizaram, que esse espírito de abertura e diálogo se manteve em regime de permanência. Além disso, também queria dar nota do seguinte: muitas vezes nós fazemos muito eco destas notícias, e sobre esta demissão agora 13 de março, aliás, produziram-se um conjunto de notícias, mas só se produziram este conjunto de notícias pela demissão. Não houve nenhuma notícia a dizer que, apesar disso, os serviços se tinham mantido, e tinham mantido na plenitude das suas capacidades. Portanto, recuperando aqui matéria, enfim, fazendo aqui revisão da matéria dada, o Governo está neste momento a fazer a revisão das carreiras com os médicos. Isso vai obrigatoriamente traduzir-se no melhor nível de remuneração para os próprios e, portanto, o nível de desempenho não está diretamente correlacionado com o valor da sua remuneração, mas é um incentivo relativamente básico. Estamos a tratar do novo modelo de serviço de urgência. Temos também boas notícias em relação à abertura e à contratação de novos médicos para o SNS, com a abertura dos concursos mais cedo e com o número de vagas, possibilitando a contratação de todos quantos estejam disponíveis. E, por outro lado, também queria fazer uma pergunta à doutora Rita Pérez, que tem a ver com isto. De facto, nós percebemos que temos aqui um perfil de um problema com os nossos serviços de urgência, num conjunto diversos de hospitais. Como bem sabe também, tem havido um conjunto de entusiastas afetos à possibilidade de criarmos uma carreira própria para o serviço de urgência, e, portanto, queria perguntar-lhes, no seu entender, da sua experiência de gestão daquele centro hospitalar, que não é um centro hospitalar qualquer, se isso poderia ajudar na resolução deste problema. Depois também lhe queria perguntar se, apesar destas dificuldades, se pode assegurar aqui aos presentes e às pessoas que nos veem, que apesar destas dificuldades, enfim, não temos qualquer tipo de problema com a prestação de serviços nos hospitais que compõem esse centro hospitalar. E, por fim, queria também referir uma frase que o professor Fernando Araújo nos brindou um destes dias, com a qual eu concordo. Muito obrigado. Portanto, vou já terminar, Sr. Presidente, é mesmo só uma linha. De facto, o SNS, como disse, que ele disse, está no ponto mais crítico, mas ele também já ouviu falar, este é o tempo para a ação e, portanto, estou certo que nós vamos conseguir dar a volta aos nossos problemas. Obrigado e desculpe pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Marques. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Rui Cristina, faça favor, Sr. Deputado, dispõe de 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Conselho de Administração do Hospital São Francisco Xavier, sejam bem-vindos. Todos nós sabemos que a crescente falta de capacidade de resposta do SNS relativamente às necessidades de acesso da população aos cuidados de saúde é preocupante. Não é só o Partido Social Democrata que o afirma. Com efeito, muito antes da pandemia, em 2017, os relatórios do Tribunal de Contas denunciavam, e passo a citar, degradação do acesso dos utentes a consultas de especialidade hospitalar e à cirurgia programada, e a entidade reguladora da saúde, no relatório de 2019, concluía que os tempos de espera para cirurgias e consultas nos hospitais do SNS não paravam de aumentar. O Dr. Fernando Araújo, como já aqui foi referido, que o atual diretor executivo do SNS, reconheceu uma verdade óbvia, é que o Serviço Nacional de Saúde está numa fase crítica de existência, um diagnóstico que não será certamente laudatória da evolução dos últimos 8 anos da governação do Partido Socialista. Agora, acho um pouco estranho, custa-me ouvir as afirmações que foram aqui proferidas pela senhora doutora Rita Pérez e pelo senhor deputado do Partido Socialista, ao afirmarem que não é diferente esta situação do que se passou no Hospital Francisco Xavier, não é diferente daquilo que tem acontecido noutros lugares. Acham que esta é uma afirmação digna? Que deixa de ser grave porque tem acontecido noutros lugares? Este é o nosso propósito? O propósito de quem está à frente do Conselho de Administração? Ou o propósito de quem está num órgão soberano, que faz parte de um órgão soberano como a Assembleia da República, quando quem mais sofre são as pessoas que precisam de acesso aos cuidados de saúde? Nós temos que ter aqui outros objetivos, e os objetivos é não fechar urgências. E foi aqui referido que o Dr. Fernando Araújo apresentou um plano, pois a verdade é que têm sido apresentados vários planos ao longo destes últimos quase 8 anos, e a verdade é que depois nunca se passa das palavras aos atos. Nós queremos é resolver o problema das pessoas, nós queremos é dar acesso aos cuidados de saúde. Por isso é que, por aquilo que nos apercebemos, por isso é que houve o requerimento para vos ouvir aqui relativamente a estes assuntos. Como sabemos, há mais de um mês demitiram-se um bloco de 16 chefes de equipa de urgência, tomaram essa decisão
por considerarem que os problemas com que se defrontam e que os levaram já a protestar em 2022 não só não foram resolvidos, como ainda não se agravaram desde o ano passado. Fundamentalmente, estes problemas dizem respeito à falta de profissionais para assegurar aqui os bancos de urgência com qualidade, designadamente em termos de recursos médicos, e os médicos do São Francisco têm enfatizado, têm realçado que a crise que o serviço de urgência desse hospital do SNS vive tem vindo a agravar-se nos últimos anos e, consequentemente, tanto quanto sabemos, os referidos responsáveis têm proposto mudanças, a começar pela contratação de prestadores para o período diurnos e fins de semana, a fim de libertar aqui a carga dos médicos que já trabalham nesse serviço. E essas propostas terão sido feitas numa reunião entre os referidos médicos e a administração do hospital, e a comunicação social referiu então que essa reunião foi totalmente inconclusiva, não tendo sido apresentado qualquer solução, nas palavras do Sr. Presidente do Sindicato Independente dos Médicos. O que lhes pergunto então é o seguinte: os problemas que levaram à admissão dos 16 chefes de equipa de urgência do São Francisco Xavier, se já foram ultrapassados ou se estão em vias de o ser, e se nesse caso, com que calendarização? Se já houve mais reuniões entre o Conselho de Administração do Hospital e os referidos chefes de equipa de urgência, qual é o ponto da situação, e qual é o ponto da situação dessas negociações e, em termos mais concretos, que alterações estão a ser feitas ou estão a ser estudadas ou planeadas no que se refere ao número de horas a prestar nos serviços de urgência e também em termos salariais, por forma a assegurar a existência de mais médicos nos serviços públicos de saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias. Faça favor. 4 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar a doutora Ana Rita Pérez e, na sua pessoa, cumprimentar todos os membros aqui presentes do Conselho de Administração do Hospital São Francisco Xavier. De facto, a doutora iniciou a sua exposição e clarificação da questão que aqui nos traz, pegando precisamente naquilo que é o burnout, ou melhor, o cansaço resultante do período pandémico, uma exigência muito grande colocada aos serviços de urgência. No entanto, também já aqui foi dito que estamos perante um problema que está identificado, está diagnosticado e tanto mais que é dito que não é novo. Ora, tudo isto nos deixa, de certa forma, indignados e até mesmo com alguma dificuldade em compreender a falta de resposta. Ou seja, se já está identificado o problema, se ele não é novo, aquilo que se tem que colocar logo é ao Governo, nomeadamente, as razões pelas quais não são implementadas medidas direcionadas à sua solução. Mas, relativamente a esta questão em concreto, queria começar por avaliar e apreciar os efeitos do novo Estatuto do SNS. Quando o novo Estatuto do SNS, que foi aprovado em agosto do ano passado, já tem daqui a pouco um ano quase de vigência, foi anunciado como sendo a solução para grandes dos problemas do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, uma das dificuldades com que o Serviço Nacional de Saúde e as entidades, e certamente o Hospital de São Francisco Xavier terá também, tem a ver com a autonomia das instituições. E, na verdade, aquilo que colocamos é se, de facto, o Estatuto do SNS veio ou não trazer, de certa forma, aquilo que nós sempre temos dito e colocado, que é necessário que as instituições gozem da autonomia suficiente para poderem responder, nomeadamente, aos problemas de contratação de profissionais. E depois, o que nos preocupa é, de facto, que as medidas que são anunciadas, são discutidas, são negociadas, elas até vão num sentido de aumentar a preocupação ao invés de as solucionar. Se, de facto, existe agora, neste momento, um cansaço muito extremo das equipas, e é por isso que resulta estes pedidos de demissão que têm sido generalizado, está por mais que identificado que a carência de profissionais de saúde está na base e na gênese de todo este cansaço, porque os profissionais de saúde têm sobrecarga horária e sobrecarga de trabalho, ou seja, nas mesmas horas trabalham muito mais. O Ministério da Saúde apresenta, a Sra. Doutora queria que nos pudesse também aqui, de certa forma, falar, no ponto de vista de um Conselho de Administração como é o Conselho de Administração do São Francisco Xavier, o Ministério da Saúde apresenta aqui uma proposta de regulamentar a criação de equipas dedicadas às urgências. Ora, esta criação destas equipas dedicadas às urgências
daquilo que se conhece, ainda ressalvando que poderá estar em negociação e em aprimoramento, vem trazer o quê? 36 horas semanais para estes médicos, jornadas diárias de 12 horas, que poderá ser por estes períodos de 90 dias até um máximo de 9 meses por ano. E a questão, sem termos garantido que estes períodos de descanso possam depois subcair nos fins de semana. Sr. Deputado. Faça o favor, Sr. Deputado. E sem garantir que exista o necessário descanso para estas equipas, até porque não está garantido as 150 horas extra de limite obrigatórias. E nesse sentido, aquilo que gostaríamos de perceber é qual é a apreciação que se... O meu... Está-me a desligar constantemente o micro. E o seu, Sr. Deputado? Está ligado? Faça favor, Sr. Deputado. Peço desculpa, as questões técnicas depois. Tentando retomar agora aquilo que estava a colocar, a criação destas equipas de quase exclusividade nas urgências são ou não são solução? O que é que pode representar? Até porque os hospitais não têm só serviço de urgência, têm também outras valências que precisam de ser garantidas. Ter equipas quase dedicadas, nestas condições em que a carência de profissionais é tanta, o que efeitos pode isso produzir relativamente consultas, doentes internados que precisam de visitas médicas, enfim, de todas as outras vertentes hospitalares, como é que elas ficam? Se todas estas medidas que aqui já elenquei, nomeadamente esta carga horária e de trabalho, se não vem aumentar precisamente aquilo que nós estamos a seguir, ou seja, alimentar este círculo vicioso de criar uma pressão para que os profissionais de saúde abandonem o SNS. Também, só para terminar, duas questões. Uma tem a ver com as empresas de prestação de serviços. Nós assistimos a uma proliferação imensa de empresas de prestação de serviços que prestam serviços de trabalho temporário em postos de trabalho efetivo. E para nós há aqui, de facto, que resolver esta questão. Nós não podemos aceitar que postos de trabalho permanente sejam supridos com empresas de trabalho temporário, criando aqui condições para uma total desintegração dos serviços de urgência, em que há uma rotatividade imensa dos profissionais, com efeitos absolutamente avassaladores sobre as equipas, nomeadamente nas equipas de urgência. E para terminar só esta pergunta muito simples, na perspectiva e no ponto de vista da doutora, quais são as causas e as razões para tamanha dificuldade? Quais são as causas e as razões e que soluções é que poderemos apontar, nomeadamente, eu avançaria com as soluções das carreiras, da avaliação das carreiras, da avaliação remuneratória, enfim, por aí fora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder a estas questões que foram colocadas pelos seus deputados, a doutora dispõe de 12 minutos. Faça favor. Mais uma vez, muito obrigada pelas questões colocadas. Eu penso que houve uma parte que não disse inicialmente e que tem que ver com os recursos humanos. Começarei, em primeiro lugar, por aquilo que me foi perguntado em relação às carreiras, nomeadamente à carreira de medicina de urgência, que esteve para ser criada e havia sobretudo havia um grande apoio de todos os diretores dos serviços de urgência do país inteiro, no sentido de que isso seria uma forma de colmatar alguns dos problemas dos serviços de urgência. Não todos, evidentemente, mas alguns dos problemas, que são problemas multifatoriais. Como se sabe, esta carreira de medicina de urgência e esta especialidade de medicina de urgência foi chumbada estritamente pelo Colégio e da própria medicina interna, o que de alguma maneira é um pouco estranho, mas efetivamente foi o que aconteceu. E porquê? Muito provavelmente porque
é nos serviços de urgência e nas remunerações extra que se podem auferir nos serviços de urgência, que os médicos de medicina interna, não tendo na sua base nenhuma técnica, podem valorizar-se dentro do hospital. E, portanto, esta carreira continua como uma competência e não como uma especialidade, o que viria a melhorar esta lacuna que haverá nos médicos de medicina. Se nós temos tarefeiros, nomeadamente nas equipas de medicina, em prestação de serviço. Essa prestação de serviço é feita não por empresas de recursos humanos, mas por empresas uninominais, e, portanto, são os próprios médicos que são tarefeiros. Obviamente que não podem ser médicos do próprio hospital, como é evidente, não é? Que isso é proibido. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que há uma grande rotação dentro dos hospitais de tarefeiros. Os meus médicos serão tarefeiros aqui, ali, acolhi, e vice-versa. Isto não é uma boa solução. Houve nas PPPs soluções que tinham que ver com dupla contratação, que é inviabilizada pela lei, e isso trazia algum conforto no sentido das pessoas poderem ter, por um lado, o seu horário de 40 horas normal e, por outro lado, receberem como empresa as horas extraordinárias, o que diminuindo, enfim, todos sabem a razão pela qual é preferível receber de uma maneira e não de outra. Portanto, isso só foi possível, só possível nas PPPs, não é possível nos hospitais EPS e públicos, e daí que cada vez que uma PPP passa para uma EPE haja alguns problemas. A capacidade de acesso e estar o SNS numa fase crítica, eu relembro que da fase crítica que se iniciou em 2007, em relação ao acesso e em relação, sobretudo, às urgências, que levou também a admissões em 2008, da mesma forma, eu penso que, entretanto, deu provas de que, mesmo se considera estar numa fase crítica porque estamos na sequela de uma pandemia, também posso dizer que é um SNS que fez face a praticamente todos os casos graves durante a pandemia, e nomeadamente de cuidados intensivos, sobretudo, que são, evidentemente, os mais difíceis e mais onerosos e mais demanding do ponto de vista de recursos humanos. E, nesse aspecto, eu posso dizer que o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, sendo o mais pequeno dos grandes centros hospitalares, teve mais doentes de cuidados intensivos durante a pandemia do que São João, do que o Lisboa Norte, do que o HFF, enfim, do que quase todos, menos o Central, que teve mais do que nós. E, portanto, se está numa fase crítica e nessa fase crítica responde desta maneira, parece-me que há, e nomeadamente esta especialidade, penso que as sequelas serão todo este panorama que temos agora e para o qual estamos definitivamente a fazer várias ações que eu passarei a dizer. Mas a primeira coisa que queria dizer é que o Centro Hospitalar tem 43 especialistas de medicina interna. Estes 43 especialistas, destes 43 especialistas, 20 têm mais de 50 anos
e, portanto, podem não fazer banco, como nós dizemos, em vez de urgência, e eu peço desculpa porque utilizo às vezes uma terminologia que não é tanto de gestora, mas porque eu também sou médica e, nomeadamente, tenho a competência de emergência e tenho outra especialidade e, portanto, daí que muitas vezes utilizo a terminologia da minha carreira de base e não esta como gestora. E, portanto, eu chamo banco ao que é o serviço de urgência. E, portanto, 20 têm mais de 50 anos e 15 destes 20 têm mais de 60 e, portanto, não fazem urgência. Depois, 11 têm entre 40 e 50 e 12 têm menos de 40 anos. De 2020 para agora, nós tivemos 19 vagas. Dessas 19 vagas, neste momento, elas foram ocupadas mais do que aqueles que temos neste momento. Temos só aí apenas 9 desses 19 e a razão principal, ao contrário até do que eu pensaria, não foi porque fossem para a medicina privada, mas sim a maioria deles, destes que saíram, foram para a ARS Norte. Isto é uma das causas de problemas. E porquê é que foram para a ARS Norte? Não é porque a ARS Norte seja melhor que a ARS de Lisboa e Val do Tejo. É porque há 5 faculdades no Norte. Braga, 2 no Porto, uma em Coimbra e uma na Covilhã, e que a maioria dos seus alunos são do Norte. E, portanto, mesmo que venham para Lisboa fazer uma especialidade, porque só têm vaga aqui em Lisboa, e como sabemos todos, Lisboa é uma cidade cara, e tem a família no Norte, quando acabam a especialidade, ainda que temporariamente possam ficar cá, vão para os seus sítios de origem. E posso dar como exemplo, eu própria comecei o curso em Coimbra e terminei em Lisboa. E recebi simpaticamente dos colegas de Coimbra um convite para ir ao jantar, ao almoço dos 40 anos. E quando eu fui contar quantos estavam para Norte e quantos estavam para Sul estão 5, para Norte estão os outros todos. E, portanto, isto é um fator definitivamente que afasta as pessoas dos lugares de carreira em Lisboa. Também é verdade que, nomeadamente na ARS Lisboa e Val do Tejo, é onde estão mais, por enquanto, hospitais privados que levaram a tal, escuso de repetir isto, a tal fatia do meio que efetivamente não existe, e este não é dos piores serviços que nós temos neste aspecto, porque há serviços que são ainda com um fosso maior. Portanto, penso que sim, tem sequelas de todos estes fatores, é multifatorial. Equipas dedicadas, destes especialistas, 9 estão numa equipa dedicada que sustenta o serviço de urgência das 8 da manhã às 20 horas, nos dias úteis. E, portanto, estão 40 horas por semana, o horário totalmente dedicado ao serviço de urgência. Esta equipa foi criada no SLO, penso que até pioneiramente, desde 2009. Foi pensada em 2006, veio para a frente e ficou estabelecida em 2009. E, enfim, houve uma diferença na altura entre os colegas que ainda se mantêm nesta equipa e outros que foram granjeados ao longo do tempo para essa mesma equipa, porque também consideramos que 40 horas num serviço de urgência é um pouco difícil de manter durante muito tempo. Até porque os serviços de urgência estão
têm acesso aberto, aí não se pode dizer que haja déficit de acesso, aliás, o acesso é absolutamente aberto, e a maioria dos doentes que vêm ao serviço de urgência, muito provavelmente não deveria vir ao serviço de urgência, embora tenham uma situação aguda para resolver. É neste aspecto que nós estamos a apostar neste momento, fazendo um atendimento diferenciado e fora do recinto próprio do serviço de urgência para os doentes que sejam triados como verdes e azuis para a medicina. Nesse aspecto, vamos ter, já tivemos reuniões com o ACES, nomeadamente, no sentido de ver, porque estes doentes, teoricamente, o resultado deviam ser tratados nos ACES e não connosco. Portanto, aquilo que estamos a fazer, com calma, porque as coisas não se resolvem de um dia para o outro, é, por um lado isto, por outro lado, contratar. Nós temos, neste momento, 518 horas semanais com tarefeiros para sustentar, nomeadamente, esta área dos verdes e azuis, em prestação de serviços, e gostaríamos de não ter tantas, pelas razões que eu disse, e de complementar os médicos de medicina interna com uma possibilidade de contratação, 8 possibilidades de contratação direta agora, que já temos em relação aos colegas que fizeram a sua saída de especialidade nesta época. É verdade, como eu disse, que das 19 vagas, desde 2020 só tivemos algumas ocupadas, mas ocupadas tivemos praticamente todas. O que não tivemos depois foi a retenção, mas porque, como eu disse, foram a maioria, 5 deles, por exemplo, foram para a RS Norte, o que só configura esta absoluta inequidade entre os hospitais do Norte, que têm a possibilidade de receber de 5 faculdades, e aqui, que há 2. Muito obrigado, Sra. Doutora. Posso o todo, desculpe. Faça favor, desculpe, Sr. Presidente. Concluir. Portanto, 2 para todo o Sul. Muito obrigado, Dra. Rita Pérez, pelas suas explicações. Vamos passar à segunda ronda de 1 minuto. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Paulo Marques, faça favor, tem 1 minuto. Obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de colocar 2 perguntas à doutora Rita Pérez, queria só também fazer menção que, enfim, apesar de nós estarmos permanentemente a ouvir só falar das falhas do Serviço Nacional de Saúde, também de vez em quando também é bom lembrarmos o capital de inovação que existe e, em relação especificamente aqui ao Hospital São Francisco Xavier, enfim, queria felicitar a organização que dirigem pelo facto de ser o primeiro hospital público a ter um sistema inovador, uma tecnologia inovadora para tratamento das doenças de coluna vertebral, que começou a ser agora efetivado e que permite também e dá corpo à tentativa e à necessidade de haver inovação no SNS. Das 2 perguntas finais que lhe queria colocar, tinha a ver com o seguinte. Queria perceber que tipo de apoio é que tem tido a Direção Executiva e da ARS de Lisboa e Val do Tejo para ir gerindo este problema que aqui teve. E em segundo, também, nomeadamente relacionado com as questões da autonomia, se tem tido algumas dificuldades em ver despachados os pedidos para a contratação de novos médicos para colmatar essas lacunas. Muito obrigado. Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Marques. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Dona Cristina. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer à doutora Rita Pérez pelas respostas, pela maneira como respondeu, pela sinceridade e pela objetividade. Também a doutora referiu aqui que há uma vantagem na contratação a nível de parcerias público-privadas, que é muito mais vantajoso, não é? Se houver para se poder contratar, é pena que as parcerias público-privadas tenham terminado e é pena que a esquerda continue com uma visão deturpada sobre as parcerias público-privadas. Gostaria de lhe fazer aqui uma última pergunta, que há um mês, quando esta questão desta demissão em bloco destes 16 chefes de equipa de urgência de medicina interna se demitiram, o Sr. Ministro da Saúde afirmou que estava então em Bruxelas, que iria dialogar com os chefes
a equipa de urgência do São Francisco, palavras suas, que passo a citar, perceber que motivações exatas estão por trás desta demissão dos referidos responsáveis. Gostava de lhes perguntar se têm conhecimento de alguma reunião entre o Ministro da Saúde e esses médicos e quantos contactos já tiveram com o Ministério da Saúde, com vista a procurar ultrapassar aqui os problemas com a falta de pessoal médico nas urgências do Hospital de São Francisco Xavier. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Dona Cristina. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dispõe de um minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora, muito obrigado pelas suas respostas. De facto, fica patente que é verdade que o vosso Conselho de Administração fez tudo ao vosso alcance para poder ultrapassar esta situação que vos foi ultimada até em julho do ano passado e que, portanto, com certeza, anteriormente a esse ultimato já terão recebido alguns comentários de corredor, digamos assim, sobre a situação, mas, de facto, o ultimato precipitou-se em julho, tiveram todas essas reuniões que a doutora disse e depois finalmente veio a colmatar na demissão em bloco. Essa demissão em bloco não aconteceu só no seu hospital, aconteceu também em mais, pelo menos, 7 hospitais: São José, Santa Maria, Loures, Almada, Caldas da Rainha, Póvoa do Varzim e Estefânia, e, portanto, esta situação está, de facto, espalhada por todos os hospitais do SNS. E das duas, uma, ou os conselhos de administração não estão a fazer aquilo que devem para impedir esta situação, ou os conselhos de administração estão a fazer tudo o que pedem, mas não têm à sua disposição as medidas de gestão necessárias para evitar que isto aconteça. E pelas respostas da doutora, o que me parece é que é isso que está a acontecer. Portanto, a tutela não vos dá, enquanto Conselho de Administração, as medidas de gestão necessárias e suficientes para evitarem, por um lado, a fuga dos médicos e dos profissionais de saúde que a doutora referiu, tanto pela idade como pela deslocalização geográfica, e, por outro lado, também não vir ao encontro das reivindicações destes chefes de equipa. Só para terminar, a doutora referiu que as soluções que existiam nas PPPs eram boas soluções e que preveniam esta catástrofe. Gostava de lhe perguntar se já manifestou essa sua ideia à sua tutela, tanto ao diretor executivo como propriamente ao Sr. Ministro, dizendo que também queria ter no seu Conselho de Administração essa solução para que isso não acontecesse no seu hospital. E depois também, porque é que aqui o Partido Socialista diz que os serviços estão na plenitude das suas capacidades, mas repare, no seu hospital, doutora, em consulta à cirurgia geral normal, tem 261 pessoas à espera em 75 dias. Na ginecologia, consulta normal, tem 708 pessoas à espera, com 218 dias de espera. Em ortopedia, na consulta normal, tem 790 pessoas à espera, 157 dias por uma consulta. Em pediatria, tem 258 pessoas à espera, 135 dias. Muito obrigado, na cirurgia, só para terminar, Sr. Presidente, só para a cirurgia, o caso mais grave, na cirurgia ortopédica, dos doentes muito prioritários, oncológicos, temos 9 pessoas à espera, 162 dias. Muito obrigado. Se isto não é comprometimento dos serviços, não sei o que é. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando o PCP fala sobre os problemas do Serviço Nacional de Saúde, não é para que se opte depois por outra solução, nomeadamente para que seja o privado a solução do Serviço Nacional de Saúde. Quando o PCP identifica que o Serviço Nacional de Saúde se confronta com dificuldades, é para que se tome o rumo da solução desses mesmos problemas, identificando-os uma vez que eles estão identificados. Aquilo que eu gostaria aqui de deixar claro é que, de facto, estamos confrontados com uma política de degradação das condições dos profissionais de saúde no SNS. E é perante esta política, na verdade, será multifatorial a questão com que se confrontou a equipa de urgência do Francisco Xavier, mas a exaustão, as questões da falta de perspectivas de futuro, baixas remunerações, contratos de trabalho, contratos individuais de trabalho, que é a regra na administração pública, de certa forma não responde àquilo que são as necessidades que os profissionais de saúde querem para si, para o seu desenvolvimento profissional e para a sua vida profissional. Mas eu gostaria de, se calhar, fica aqui muito a ideia de que o problema é a formação a norte. Mas nós em Lisboa temos 2 faculdades. E em Lisboa é precisamente o sítio, a região, onde nós temos maior carência e maior dificuldade em fixar profissionais de saúde. Lisboa é um terreno fértil para que o privado contrate profissionais de saúde, nomeadamente. Também coincide com um dado que é impossível negar. É que é precisamente na região de Lisboa e Vale do Tejo onde há a maior concentração de hospitais privados.
Portanto, é evidente, nós não podemos dizer que não é multifatorial. É multifatorial, mas há também estes aspectos que contribuem e muito. E, portanto, e seria importante que se discutisse também aqui, e quem está na gestão teria aqui a oportunidade de dizer até que ponto é que o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde veio resolver aquilo que a tutela dizia que ia resolver, nomeadamente o que tem a ver com a autonomia das instituições, e que soluções é que quem está na gestão precisa que sejam, e medidas sejam tomadas pela tutela, porque aquilo que está a haver é reestruturação, reorganização, significa sempre encerramento. Não significa reforço e aprofundamento dos cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder a estas questões que foram colocadas, a doutora Rita Pérez dispõe de 4 minutos. Faça favor, doutora. Em relação a... muito obrigada pelas questões e muito obrigada pelo tempo de resposta. Em primeiro lugar, em relação à autonomia do Conselho de Administração. A autonomia do Conselho de Administração é importante, porque o timing de contratações, etc., tem muito a ver com esta autonomia. Quanto mais o processo é moroso, menos a facilidade em contratar. Eu devo dizer que não tenho tido dificuldades nem no acesso à tutela, nem o acesso ao diretor executivo, nem sequer, e muito menos com a ARS, onde que será a minha hierarquia direta e com a qual nós temos dialogado, nomeadamente em relação às urgências, desde longa data. Eu também não disse aqui que anteriormente a ser Presidente do Conselho de Administração fui diretora clínica e muito antes disso fui da direção do Serviço de Urgência durante 10 anos. E, portanto, que foi quando se implantou a triagem, etc. Pronto. Efetivamente, sempre tivemos o apoio da ARS e a ARS tem feito reuniões com todos os hospitais no sentido de tentar resolver o problema das urgências em geral e da urgência metropolitana de Lisboa. Não, em relação à medicina, ela é uma das especialidades básicas. Ela tem que ser resolvida em cada sítio de alguma maneira e não haverá não será a ARS que pode resolver este problema e tem que ser muito a montante disto, tal como eu já disse do princípio, em que a especialidade de medicina interna tornou-se menos atrativas do que muitas outras especialidades médicas que têm na sua gênese técnicas como a gastro, que faz endoscopias, etc., ou outras que têm a capacidade de fazer outras técnicas e que torna muito mais atrativa a especialidade em si do que esta, embora, do meu ponto de vista, e isto é absolutamente pessoal, seja a especialidade mais importante da medicina, porque ela abarca todas as outras que, entretanto, saíram e se independizaram. É verdade que esta evolução que houve nas equipas de urgência que retiraram de uma equipa que era geralmente, e era sempre liderada por um chefe de equipa de medicina, tinha depois um cardiologista, um nefrologista, um reumatologista, etc., dentro da sua equipa, que deixaram de existir por imposição da Ordem dos Médicos e não por imposição das tutelas, nem nada disso. Mesmo os internos deixaram de fazer, como eu já disse. Eu penso que havia aqui uma outra coisa e eu perdi-me provavelmente. As motivações dos profissionais em relação
às remunerações. Evidentemente que, de uma maneira geral, os médicos são mal pagos no Serviço Nacional de Saúde, mas também é verdade que não se tem verificado que aumentos de remuneração, nomeadamente em horas extraordinárias, tenha levado a uma melhoria desta situação. E ainda pior, não se tem verificado isso. Eu não cheguei a dizer que, portanto, a equipa fixa tem 9 médicos, 12 estão nas equipas móveis. E em relação às horas extraordinárias, nos serviços de urgência, destes especialistas todos, em relação às horas extraordinárias, apenas na equipa fixa 5 atingiram as 150 horas em 2022, 5 dos 9, e dos 12, apenas 2 atingiram as 150 horas em 2022 no serviço de urgência. E, portanto, não é verdade que todos tenham atingido essa, o que não quer dizer que não as atinjam noutras áreas. Claro que temos falado, sobretudo entre nós, porque é preciso conhecer bem o sítio onde estamos para poder resolver as coisas. Não vale a pena falar, porque o meu serviço de urgência, ou o serviço de urgência do Xló, não é igual ao serviço de urgência de Santa Maria. Pode ter problemas comuns, e tem com certeza, e eu falei neles, mas depois tem problemas específicos que têm que ver com instalações, etc. E temos falado sempre abertamente com toda a gente. Aliás, por isso também penso que isso será reconhecido também pelos médicos. E uma das coisas que também está a decorrer é, nós tivemos um regulamento interno novo aprovado em 2020, no início de 2020, mas também não pusemos imediatamente em vigor, porque não é no meio de uma pandemia que se alteram coisas substanciais no sentido de mudar muito do layout e do organograma. E, portanto, neste momento está a decorrer uma manifestação de interesse para a nova Direção de Serviços de Urgência. Entrou em funcionamento já o circuito do doente crítico, de que é responsável o Serviço de Medicina Intensiva, que entretanto foi criado e não estava, e que fica responsável por todos os doentes vermelhos do Serviço de Urgência, e em colaboração com as equipas do Serviço de Urgência. Na contratação da primeira época temos autorização para 8 contratações, e já nos confirmaram algumas, e, portanto, isto vem, pelo menos, enfim, durante algum tempo, e com todas as outras alterações, poder melhorar o serviço de urgência, que é isso que nos preocupa. E, efetivamente, é verdade que temos algumas listas de espera com problemas que têm sido resolvidos. O Sr. Deputado fez o favor de nos dizer agora, mas também é verdade que essas mesmas listas de espera antes de 2019 eram bastante piores, e que neste momento estão melhores. Uma das especialidades de que temos grande carência é a especialidade de anestesia, e isso tem muito a ver também Muito obrigado, Sr. e com a atividade cirúrgica e a fuga para o privado. Muito obrigado, Eu própria sou anestesista e, portanto, Muito bem. sei exatamente do que estou a falar. Está a falar. Muito bem, muito obrigado. Quero agradecer ao Conselho de Administração do Hospital de São Francisco, do Hospital Francisco Xavier, nomeadamente à doutora Rita Pérez, Presidente do Conselho de Administração, a presença aqui, as respostas que deu. Espero que estejam todos esclarecidos, todos tenhamos ficado esclarecidos. Dou por concluída esta audição da Comissão de Saúde e fazemos um intervalo
de 2 minutos e meio. Muito obrigada, Sr. Presidente.